Pessoal, boa noite. Estamos mais uma vez aqui no nosso ciclo de palestras, GAP Convida, mais uma noite muito importante, né? Nossa oitava palestra, nosso oitavo momento, nosso oitavo encontro, que comemora os 10 anos do nosso curso de pós-graduação em áreas protegidas, né? Lembrando, então, acho que para quem está chegando pela primeira vez, eu sou Magela e coordeno o grupo de pesquisa em áreas protegidas. Lembrar a vocês que as palestras anteriores já estão todas disponíveis no YouTube, no site na página do YouTube do Grupo Brasil Verde, e quem eventualmente não assistiu e quiser assistir, registrar presença, os links estão lá. É importante registrar presença porque aqueles que quiserem um certificado de participação no ciclo de palestras, né, nós vamos ofertar em cerca de 16 palestras de hoje até o dia 5 de dezembro. Essas palestras, você quer registrar aí pelo menos 7 das palestras, receberá um certificado de participação, né? Lembrando que, por questões de segurança, seu microfone e sua câmera estão bloqueados, mas depois é só pedir aí, a gente autoriza, caso você queira fazer alguma pergunta ao nosso palestrante de hoje. E hoje, com muita felicidade, muita satisfação, muita honra, a gente está recebendo um grande amigo, né, que vai falar conosco lá de Portugal, já esteve aqui no Brasil, nos deu a honra de estar aqui no Brasil em 2019, quer dizer, ele já esteve no Brasil várias vezes, mas conosco aqui em 2019, em Barbacena, o professor João Azevedo, que é professor e coordenador na Escola Superior Agrária, membro integrado do Centro de Investigação de Montanha, o CIMO, e membro do Laboratório Associado para Sustentabilidade e Tecnologia em Regiões de Montanha, o SUSTEC, do Instituto Politécnico de Bragança. Ele também é membro da equipe de investigação da Cátedra Unesco Água e Paz, UNED-URJC, Espanha, e coordenador do Grupo de Trabalho de Ecologia da Paisagem da UFRO, o Instituto da União Europeia, se não me engano, depois o João me ajuda aí, vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Ciências Florestais. O João sempre foi muito carinhoso e atencioso conosco, né? Sempre atendendo o nosso pedido. Não é a primeira vez que ele atende a nossa solicitação com a sua gentileza. João, mais uma vez, muito obrigado. Vai contar um pouco para a gente sobre o legado e os desafios das áreas protegidas para o futuro da conservação em Portugal. João, muito obrigado pela sua atenção e gentileza. Sempre fica à vontade, então, para compartilhar esse momento conosco. Ok, obrigado eu por este convite, para partilhar algumas ideias com esta comunidade de pessoas interessadas na conservação e em áreas protegidas em particular. Como a Magela disse, já por várias vezes participei em eventos que a Magela organizou, o que faço sempre com a maior satisfação. E, portanto, o prazer é todo meu. Pronto, o tema de que eu vou falar tem a ver com as áreas protegidas em Portugal, não é? Eu vou basicamente fazer uma primeira descrição do sistema português de áreas protegidas e também uma coisa que nós chamamos áreas classificadas, que são áreas de conservação que não são necessariamente áreas protegidas. E depois vou basicamente centrar a reflexão em cinco questões que têm a ver com as funções e com os papéis das áreas protegidas atualmente e no futuro. Eu estava a ver se os slides avançavam, mas estão aqui. Já avançaram. Portanto, os desafios ou os pontos que eu referia relativamente ao papel das áreas protegidas têm a ver, sobretudo, com a eficácia que elas têm para a conservação da biodiversidade atualmente e em quadros de mudança, quer do território, da paisagem e do clima. E depois
saber se o atual figurino de áreas protegidas em Portugal e a sua distribuição serão capazes de suster as pressões que resultam sobretudo na área costeira, na área onde vive a maior parte da população, de pressões ligadas ao turismo e ao desenvolvimento, e, por outro lado, às pressões colocadas por outro tipo diferente de transformações que têm a ver com o despovoamento de uma parte significativa do país e com as alterações que isso provoca nos ecossistemas e na biodiversidade. Finalmente, um último ponto que tem a ver com a forma como a sociedade está inserida nas tomadas de decisão nas áreas protegidas e como é que a sociedade em geral participa na gestão das áreas protegidas e na conservação e no trabalho todo de conservação que se faz nessas áreas. Ao contrário de muitos países no mundo, a prática de conservação da natureza, da biodiversidade baseada em áreas protegidas em Portugal é relativamente recente. Nós há poucos anos, há 2 anos, celebramos os 50 anos da criação do primeiro Parque Nacional no país, que é o Parque Nacional da Peneda Gerês, cujo símbolo está ali. Neste slide, aliás, vê-se o logotipo que foi usado durante as celebrações dos 50 anos da criação desse parque. Um evento que foi muito celebrado na época. Estas são imagens de 1971, quando o Presidente da República Portuguesa foi a um lugar muito remoto de Portugal, em Terras do Ouro, na montanha, portanto, na montanha onde há mais precipitação em toda a Europa, curiosamente, e foi recebido pelas forças vivas locais, incluindo ali, está ali assinalado, o Dr. Ferreira, que era o Presidente da Câmara deste município de Terras do Ouro. Portanto, isto teve grande destaque na imprensa nacional, na imprensa local também, porque era algo inédito, não é? Em Portugal nunca se tinha feito, nunca se tinha constituído uma área protegida, e muito menos um parque nacional que tinha toda aquela carga que tem os parques nacionais americanos. Aliás, o caso português, inicial, digamos, o processo de criação de áreas protegidas em Portugal, inicialmente acompanhou muito o que tinha acontecido já no século XIX nos Estados Unidos, na criação de parques. E aqui do lado direito está a placa que foi deixada pelo Presidente da República, na altura, numa das áreas das entradas do Parque Nacional, que se chama a Porta de Leonte, que ainda hoje se pode ver, e em cima o corso, que é um pequeno veado, que é o logotipo, faz parte do logotipo da área protegida, e está ali um senhor que é um guarda florestal, uma vez que a entidade responsável pela criação e depois pela gestão do Parque Nacional eram os serviços florestais. Desde aí até ao momento, o sistema de classificação de áreas protegidas e áreas de conservação em Portugal modificou-se radicalmente. Em primeiro lugar, expandiu-se a partir do final dos anos 70 para uma diversidade muito mais ampla de categorias de áreas protegidas, melhor adequadas à realidade do território, ao tipo de biodiversidade e o tipo de gestão que se fazia dos ecossistemas. Com a entrada na União Europeia, passámos também a adotar outras figuras de conservação, de que eu falarei já a seguir. Portanto, neste momento, todas as categorias de áreas de conservação estão reunidas num sistema que se chama a Rede Fundamental de Conservação da Natureza, que está aqui indicada, que é um dos pilares daquilo que se chama o regime jurídico da conservação da natureza em Portugal. Por sua vez, é constituída pelas áreas classificadas, portanto, são todas as áreas que têm funções de conservação e formam o Sistema Nacional de Áreas Classificadas, que inclui as áreas protegidas, que são os parques, que eu já vou falar a seguir, parques nacionais, naturais, reservas, etc. Depois as áreas da Rede Natura 2000, as áreas da Rede Natura 2000 são estabelecidas à escala europeia, e, portanto, fazem parte da política europeia de conservação da natureza e da biodiversidade e são aplicadas a áreas
que contém áreas de distribuição de espécies que são prioritárias em termos de conservação e também habitats que são prioritários para a conservação da biodiversidade na Europa. Incluem-se ainda nas áreas classificadas áreas que são classificadas ao abrigo de convenções internacionais, como por exemplo a Convenção de Ramsar, ou a Convenção de Berne ou de Bonn, outros instrumentos que na prática resultam na criação de estatutos diferenciados para determinadas áreas. Portanto, para sintetizar, as áreas protegidas em Portugal fazem parte de um conjunto mais vasto de áreas de conservação que chamamos áreas classificadas e que são as áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade no nosso país. As áreas protegidas representam um pouco mais de 8% do território nacional, enquanto as áreas da Rede Natura 2000 representam mais de 20%. Portanto, há aqui uma desproporção assinalável. Por outro lado, temos as áreas que na rede fundamental estão definidas como áreas de continuidade. No fundo, são áreas que, não sendo de conservação, têm funções que contribuem para a conservação em geral no território nacional e, em particular, nas áreas classificadas. Portanto, estas áreas de continuidade, já vou mostrar um esquema conceptual para ilustrar a ideia, pretendem unir, ligar, criar conectividade entre áreas do Sistema Nacional de Áreas Classificadas, promovendo o movimento de organismos, de ecossistemas, a várias escalas espaciais e temporais. E, portanto, fazem parte dessas áreas de continuidade, áreas que já têm um estatuto que contribui para a sua conservação, que são a Reserva Ecológica Nacional, a Reserva Agrícola Nacional e o domínio público hídrico. E, portanto, a ideia dos criadores deste modelo era um bocado esta, não é? Que as áreas protegidas e as áreas da Rede Natura 2000 são as áreas cores e áreas buffers, se quiserem, de acordo com aquele modelo das reservas da biosfera, que são aquelas que são contêm a biodiversidade mais importante, a biodiversidade mais sensível, aquela que tem que ser gerida com mais cuidado, ou em áreas onde os ecossistemas têm que ser geridos de forma mais cuidada para não pôr em causa a manutenção da biodiversidade, e depois um conjunto de áreas de ligação, que são as áreas de continuidade que eu identifiquei anteriormente, que contribuem para todo este contínuo natural, se quiserem, de elementos importantes para a conservação da biodiversidade no território nacional. Portanto, este é o modelo conceptual que está na base da constituição desta rede fundamental de conservação da natureza, que, só para repetir, para depois perceberem melhor os slides à frente, são compostos pelas áreas classificadas, das quais algumas são áreas protegidas, e as áreas de continuidade que fazem esta ligação entre as áreas protegidas e as áreas da Rede Natura 2000, ou seja, as áreas classificadas. Dentro das áreas protegidas, em particular, temos estas seis categorias que podem ser aplicadas a duas escalas, a escala nacional e a escala regional local, à exceção do Parque Nacional. Portanto, as categorias são Parque Nacional, Parque Natural, Reserva Natural, Paisagem Protegida, Monumento Natural e depois áreas protegidas privadas. As diferenças são que o Parque Nacional corresponde, grosso modo, aos parques nacionais que há em outras partes do mundo, portanto, contém ecossistemas, paisagens pouco alteradas pelo homem, tem uma dimensão grande, habitualmente, portanto, representam um determinado bioma, uma determinada região ecológica com baixos níveis de perturbação. O Parque Natural é um sistema já misto, é um sistema em que a matriz é natural, mas onde há uma presença forte e marcada de elementos antrópicos, portanto, há agricultura, há exploração florestal, há pesca, há aldeias, há estradas, há barragens, etc. Mas esses elementos
antrópicos estão inseridos no todo natural de uma forma mais ou menos integrada que não põe em causa a manutenção dos ecossistemas nem das espécies que ocorrem nesses ecossistemas. Portanto, são paisagens transformadas, muitas delas têm valor patrimonial, porque são únicas, são resultados únicos da intervenção, muitas vezes milenar, entre homem, humanos e natureza, e, portanto, são uma espécie também de exemplos que podem ser adotados em áreas onde existem pessoas e onde há atividade económica, mas onde queremos também conservar a biodiversidade. As reservas naturais são áreas mais específicas, geralmente são mais pequenas e são dirigidas à conservação de aspectos mais particulares, como uma espécie ou um ecossistema particular, ou situações em que há necessidade de intervir de uma forma mais ativa para a conservação. A paisagem protegida é muito semelhante ao parque natural, a diferença será talvez que há uma presença humana mais marcada do que no parque natural. E os monumentos naturais são, digamos, elementos muito pontuais do património, como uma escarpa geológica, um conjunto de árvores ou uma só árvore, ou mesmo, em alguns casos, são jardins que têm valor histórico, que estão classificados desta forma. A última categoria são as áreas protegidas privadas, são áreas que fazem parte do Sistema Nacional de Áreas Classificadas e, portanto, da rede de áreas protegidas, mas são propriedade privada. Não é? A sua criação é proposta por proprietários privados e depois a gestão é assegurada também por privados. Podemos ter estas categorias todas, exceto o Parque Nacional, de âmbito nacional e de âmbito regional ou local. Ou seja, podemos ter um Parque Natural Nacional, que é só Parque Natural, ou um Parque Natural Regional ou local. Portanto, diferentes entidades de âmbito regional ou local podem fazer propostas para a criação destas áreas, exceto o Parque Nacional, não é? Pelo nome e também pelo conceito que encerra, só pode existir de âmbito nacional. E depois há também a possibilidade de criação de áreas protegidas marinhas de acordo com estas categorias, quer dizer, não todas, nem todas fazem muito sentido, mas muitas delas fazem. E, portanto, nesse caso, passariam a ter a designação marinho acrescentada à designação da área protegida, como, por exemplo, Parque Natural Marinho ou Reserva Natural Marinha, que são as mais prováveis. Este é um mapa que mostra, em Portugal, a distribuição das áreas classificadas, que, como veem, tem uma presença razoável, portanto, são 24% do território continental, não estou aqui a incluir os territórios marinhos, como aqui grande parte da costa de portuguesa e também algumas áreas nas ilhas. Isto é a Ilha da Madeira, o arquipélago da Madeira e o arquipélago dos Açores, que são também território português e que têm o seu sistema de áreas protegidas. Estas são as áreas protegidas, 8,1% da área de Portugal, elas estão distribuídas de norte a sul, há uma tendência para estarem mais concentradas em áreas de montanha. Eu estou aqui, assim, se conseguem ver o cursor, Bragança é aqui, temos uma área protegida a norte, que é o Parque Natural de Montezinho, depois uma área protegida, que é o Parque Natural do Douro Internacional, que está aqui é um canhão, portanto um canhão do Rio Douro, na porção em que faz a fronteira entre Portugal e Espanha. Depois há também um conjunto de áreas ao longo da costa, mais no sul, no norte não há muito, por razões históricas e também por razões ligadas à pressão demográfica, mas este é o cenário, não é? Não se prevê que haja muito mais áreas protegidas do que estas a serem criadas. Têm sido criadas nos últimos 2 anos algumas áreas privadas, mas são áreas muito pequenas. De resto, não há expectativas de que se criem novas áreas protegidas. As áreas protegidas, ao contrário das outras áreas classificadas, implicam uma estrutura de gestão, de fiscalização, de monitorização
mais ou menos própria, não é? Portanto, há encargos associados às áreas protegidas, diretos e também indiretos. Isto é a rede Natura 2000, que eu também já falei. Portanto, Portugal integra, ao integrar a União Europeia, está também vinculado a esta rede e, portanto, no seu território tem um conjunto de áreas criadas de acordo com duas diretivas. Diretivas são leis europeias. Uma é a diretiva das aves, que se destina à conservação da avifauna, particularmente da mais ameaçada, e a diretiva Habitats, que é a diretiva ligada à conservação tanto de espécies que não sejam aves, de plantas e mamíferos, e também de territórios, não é? De habitats propriamente ditos. Estas são as áreas da Rede Natura 2000 criadas ao abrigo da diretiva Habitats à esquerda e da diretiva Aves à direita. É uma extensão considerável. Combinadas, estas áreas representam 23% da área de Portugal continental. Há uma grande sobreposição entre as áreas protegidas e as áreas da Rede Natura 2000, que tem a ver com o facto de haver áreas que são excepcionalmente ricas, onde podemos encontrar muitas espécies que têm valor de conservação elevado e também muitos habitats prioritários para a conservação na Europa que estão em bom estado de conservação, daí haver esta convergência. Portanto, isto tende a estabilizar e, portanto, nós acreditamos que 25% do território nacional terão um estatuto ligado à conservação da biodiversidade. O que não quer dizer reservas, não é? Nem parques nacionais. A maior parte destas áreas são áreas humanizadas, são áreas onde as pessoas fazem as suas atividades económicas ligadas à agricultura, à extração de alguns recursos naturais e também turismo, de uma forma crescente o turismo. Portanto, não são áreas isoladas, são áreas onde as pessoas vivem e vivem, em alguns casos, há muitos milhares de anos ou dezenas de milhares de anos, porque há vestígios que o comprovam. E, portanto, nessas áreas, a ideia é conservar a biodiversidade, mas também conservar esta interação positiva, ou pelo menos no período mais contemporâneo positiva, porque no passado a presença humana levou sempre à eliminação local de espécies, mas depois da estabilização que se segue à chegada de humanos, digamos, o território, os ecossistemas têm-se mantido em bom estado de conservação e essa interação positiva neste período também é alvo de atenção. Este último mapa é só para mostrar aqui um aspecto que é a nossa região, que está aqui assinalada com aquele retângulo vermelho, a região de Trás-os-Montes, que é particularmente atrativa para a criação de áreas classificadas. E aqui temos uma grande diversidade dessas áreas. Os parques que estão portanto, áreas protegidas que estão a verde, depois um verde mais claro, que são as áreas da Rede Natura 2000, e depois aquele pontuado, que é a área de uma reserva da biosfera, portanto, da Unesco, que também foi criada aqui muito recentemente, é uma reserva de grande dimensão. Temos aqui um mapa mais detalhado, que no fundo faz a integração destas figuras todas de conservação. A partir da existência de vários níveis de conservação, vários graus de sensibilidade, vários níveis de valor da biodiversidade, foi possível aplicar aqui o conceito das reservas da biosfera, que geralmente é seguido, ou sempre é seguido, que é um sistema composto por áreas núcleo, áreas core, que são as áreas mais importantes, depois circundadas de áreas buffer, ou aqui está em espanhol, tampão, e depois zonas de transição. Bragança é aqui, assim, a cidade de Bragança, onde eu estou neste momento é aqui, e portanto estamos circundados de áreas de conservação, incluindo aqui áreas nucleares de conservação, que são estas áreas do Parque Natural do Montezinho. Depois só temos deste tipo mais para o sul, no Parque do Douro Internacional. Tudo o restante são áreas que, de acordo com este modelo, são consideradas áreas de buffer. Portanto, isto para dizer que a Unesco viu aqui uma situação, um território,
com um valor muito elevado para a conservação da biodiversidade, mas também com valores ligados à questão que eu abordei anteriormente, da relação que as pessoas têm com o seu território, que não coloca necessariamente em causa a manutenção da biodiversidade. Só para terminar, aqui a situação dos Açores e da Madeira, que também têm os seus sistemas próprios de conservação. Os Açores e a Madeira são regiões autónomas, portanto funcionam como estados de uma federação, não é? Portanto, o governo autónomo dos Açores toma as decisões relativamente à conservação neste arquipélago, e a região autónoma da Madeira faz o mesmo em relação à Ilha da Madeira, de Porto Santo, e às ilhas desertas que estão aqui, e às selvagens que estão aqui no mapa à direita. Portanto, e como vê, também aqui há uma preocupação grande em conservar através de áreas. Portanto, muitas destas áreas são simultaneamente áreas protegidas e áreas da Rede Natura 2000. A Ilha da Madeira, por exemplo, a maior parte da superfície da ilha tem um estatuto de conservação, por razões que estão ligadas à biodiversidade, nomeadamente à floresta laurisilva, que é uma floresta extremamente rara no mundo, que representa um tipo de floresta que existiu na Europa continental e que desapareceu durante as últimas glaciações, mas que se manteve nesta região biogeográfica da Macaronésia, que é constituída pelas ilhas da Madeira, um bocadinho dos Açores, já as pessoas discutem isso, e também pelas Ilhas Canárias e um bocadinho de Cabo Verde, que também é discutido por diferentes autores. Pronto, isto é o que temos, é o nosso sistema, portanto é muito recente, teve origem em iniciativas no início dos anos 70, cresceu e depois consolidou-se a partir dos anos 80. Desde os anos 80 até hoje, poucas novas áreas foram criadas. Assistiu-se nessa altura à criação das áreas da Rede Natura 2000, portanto, às restantes áreas classificadas, e depois, a partir daí, a partir do final dos anos 80, princípio dos anos 90, o sistema de áreas de proteção, de conservação, estabilizou. E, portanto, aqui, com estas questões que eu ia desenvolver adiante, e a tentar fazer um bocadinho a apreciação do nosso sistema e do seu contributo para a conservação, e também lançar desafios para o futuro. Penso que essa será uma questão mais importante, não é? O passado já passou, temos é que tomar decisões relativamente ao futuro, com base no que aprendemos desse passado. E, portanto, as questões que eu vou colocar, as reflexões, estão ligadas a estas 5 questões. Vamos começar pela primeira. Portanto, a primeira tem a ver com a eficácia, e é muito simples. Será que o nosso sistema de áreas protegidas e classificadas é capaz de conservar a biodiversidade em Portugal? É assim, eu acho que se não houvesse áreas protegidas, se as áreas protegidas não tivessem sido criadas nos anos 70, teríamos perdido bastante biodiversidade, não é? No entanto, estas áreas protegidas não evitaram que continuássemos a perder biodiversidade. Por um lado, porque elas não estão em todo o território onde é necessário implementar medidas de conservação, e por outro lado, porque mesmo dentro das áreas de conservação, a criação de uma área protegida não impede que os processos que estavam em curso e que podem levar ao desaparecimento de espécies não se continuem a verificar. E, portanto, a situação atual, com base nestes indicadores, diz-nos que não é assim muito boa, não é? A nossa biodiversidade é relativamente modesta comparada com a biodiversidade de outras partes do mundo, nomeadamente onde vocês estão a assistir, mas mesmo assim há um número considerável de espécies que estão ameaçadas, não é? Dentro deste universo temos 48 espécies criticamente em perigo, 56 em perigo e 83 vulneráveis, que é um valor considerável, não é? É um valor considerável, tendo em consideração
que poderíamos ter feito mais porque sabíamos que havia problemas e que não fomos capazes de atuar sobre esses problemas. E reparem, estamos a falar relativamente a poucas espécies, não é? Comparativamente a outras partes do mundo, onde a conservação se torna mais complexa, porque envolve muitas espécies e também uma grande diversidade de ecossistemas, muito maior do que a que temos aqui. Isto é uma notícia que saiu no jornal em 2019, que diz que Portugal é o 4º país da Europa com mais espécies em risco de extinção. Portanto, estes números não coincidem exatamente com os números que estão aqui nesta ficha da lista vermelha, mas de qualquer das maneiras há uma percepção e há indicadores de que em Portugal há o risco de se perderem espécies muito rapidamente. Portanto, espécies ameaçadas significa que têm uma probabilidade muito elevada de se perderem nos próximos 10 ou 20 ou 30 anos. Portanto, há vários fatores que contribuem para isso, todos eles ligados à atividade humana, à presença humana. Eu destacava aqui as alterações que têm ocorrido no território, nomeadamente ao nível das florestações, com florestas do tipo industrial, e depois o problema dos incêndios, que tem afetado grande parte do país, ciclicamente, não é? Somos atingidos por incêndios muito violentos e com uma grande capacidade destruidora, que degrada os ecossistemas, degrada a paisagem e reduz a capacidade dessa paisagem, desses ecossistemas, suportarem populações, sobretudo populações que são mais exigentes em termos ecológicos. Aqui neste slide vemos a distribuição da riqueza de espécies da flora vascular em Portugal. Vemos 3 mapas, aqui no da esquerda vemos apenas a distribuição dessa riqueza, as células que estão em cores mais quentes representam o maior número de espécies presentes, como vem aqui, há um determinado padrão. No mapa do meio vemos as áreas protegidas e podemos ver como se sobrepõem ou não se sobrepõem com as áreas mais ricas em flora. Nem sempre acontece, muitas áreas protegidas estão em áreas que não têm muito interesse para a conservação de muitas espécies de flora, têm para outras espécies eventualmente e ecossistemas. No entanto, em algumas áreas, as áreas protegidas conseguem sobrepor-se a áreas de elevada riqueza. O terceiro mapa mostra a sobreposição das áreas classificadas, que incluem as áreas protegidas e as áreas da Rede Natura 2000, onde há uma maior sobreposição com as áreas mais ricas e, à partida, prioritárias em termos de conservação, mas continuamos a ver muitas células vermelhas e cor de laranja fora da rede de áreas classificadas, não é? E, portanto, uma parte do problema tem a ver com o que pode estar a acontecer nestas áreas. Temos áreas que são das mais ricas em flora e que, pelo facto de não terem um estatuto de conservação, não conseguem evitar que se cometam algum tipo de modificações, geralmente involuntárias, mas que dão origem depois ao desaparecimento local de populações, que se pode vir a refletir no desaparecimento de populações de espécies a outras escalas. Aqui o caso do lobo, que é um carnívoro emblemático em Portugal. A sua distribuição ao longo do século XX e início do século XXI. Nos anos 30 do século passado, o lobo tinha uma distribuição praticamente global, que foi sendo empurrada para norte durante a maior parte do século XX. E atualmente já nem é essa a distribuição, não é? Esta era a distribuição no último censo que se fez, no penúltimo censo que se fez, cujos dados estão conhecidos. O último censo foi feito há 2 anos, mas os resultados ainda não são públicos, mas dizem as pessoas que participaram que a distribuição a sul do Douro, que é este rio aqui,
praticamente desapareceu. E, portanto, temos as áreas de distribuição de lobo apenas aqui na região norte, onde há algumas áreas protegidas importantes. O primeiro Parque Nacional é aqui, o Montezinho é aqui. Há uma série de áreas de conservação que eu mostrei quando mostrei o mapa da reserva da biosfera. Portanto, o lobo tem algumas condições para se manter aqui. A questão é até quando é que poderemos ter lobo nesta região. Para falar do lobo, que é o maior carnívoro que temos aqui nesta parte do mundo, e é uma espécie emblemática em Portugal, a única espécie que tem uma lei de conservação para essa espécie. E, portanto, há várias razões para destacarmos o lobo. No entanto, há boas notícias também. No século de Portugal, continuava a distribuir-se em Espanha, mas em Portugal tinha desaparecido, que é a carpa pirenaica, e que nos últimos 10 anos assim voltou ao território português a partir de uma população fronteiriça em Espanha e está com populações bastante grandes no Parque Nacional da Peneda de Gerês, onde encontra melhor habitat do lado espanhol e, portanto, é uma espécie que se está a expandir. O lince ibérico, portanto, é uma subespécie do lince que só ocorre na Península Ibérica. Também é um caso de sucesso em termos de conservação, neste caso, conservação ex situ. Neste momento há mais de 1000 linces na Península Ibérica, que recuperaram muito rapidamente a partir de uma população que esteve quase extinta. Esta subespécie esteve praticamente a extinguir-se nos anos 80. Mas foi possível, em cativeiro, reproduzir estes animais e libertá-los, continua a ser feito de forma sistemática, atingindo-se uma população de mais de 1000 indivíduos, que estão mais no sul da península, mas também se deslocam para o norte. Aqui a região de Bragança, pelos dados de telemetria que são conhecidos, é uma região que é muito frequentada por indivíduos que são libertados a partir do sul de Portugal, que percorrem toda a Península Ibérica e depois voltam a entrar em Portugal, aqui pelo norte, pela região de Bragança, e alguns deles ficam durante algum tempo, porque há aqui bom habitat. E depois há esta espécie que está extinta em Portugal há 150 anos, mas que pode voltar também a curto prazo. E, efetivamente, aqui quando é que foi? Em 2019, um indivíduo urso pardo, não é, de uma população, não se sabe muito bem se é da Galiza, se é das Astúrias, visitou aqui o Parque Natural de Montezinhos, esteve durante algum tempo, alguns estágios em apiários, mas foi confirmada a sua presença pela entidade de conservação portuguesa, a partir de DNA, e, portanto, o primeiro registro confirmado, porque já há outras observações, mas não estavam confirmadas, o primeiro registro confirmado do retorno de uma espécie que estava extinta em Portugal, portanto, regionalmente, há muito tempo. Isto também é um sinal não só que a população em Espanha se está a expandir, mas também de que as condições de habitat nesta área podem, no futuro, vir a alojar alguns elementos de forma temporária ou mesmo permanente, isso nunca saberemos. Isto foi um cartaz de um evento que foi organizado aqui em Bragança, em 2021, para discutir o regresso do urso aqui a esta região. Teve muita participação, discutiu-se o que é que representa o retorno do urso em termos de reações da população, mas também em termos de oportunidades para alguns setores, nomeadamente o turismo. Pronto, a primeira questão, portanto, há aqui a primeira questão, se as áreas protegidas conseguem ou não assegurar o seu papel, é incerto que o consigam. Há muitas alterações que estão a acontecer, que afetam todo o território, incluindo as áreas protegidas, e as áreas protegidas, só por serem áreas protegidas, provavelmente não serão capazes de inverter a tendência de desaparecimento de algumas espécies. No entanto, as áreas protegidas, por serem as áreas mais bem conservadas, oferecem
condições para que algumas espécies que se extinguiram possam retornar a ser reintroduzidas se houver programas nesse sentido. Em cenários de alterações do clima, conseguirá o nosso sistema de áreas protegidas e de áreas classificadas garantir a conservação da biodiversidade? E aqui há mais dúvidas, não é? Há mais dúvidas porque o sistema foi desenhado para a distribuição da biodiversidade no passado, nem sequer do presente, a distribuição do passado. Não é? Muitas das áreas protegidas, ou a maior parte das áreas protegidas, foram criadas até aos anos 80, com base em conhecimento que vinha dos anos 70, conhecimento em termos de habitat e de espécies. E, portanto, não foram criadas para conservar áreas de distribuição de espécies no futuro, ou áreas de distribuição de ecossistemas no futuro. Esse trabalho não está feito, não é? Nós não sabemos exatamente se conseguiremos, com o desenho de áreas protegidas do presente, conservar as espécies da forma como elas se virão a redistribuir no futuro. Portanto, aqui há e também não só projeções, mas a criação de áreas protegidas antecipadamente, a pensar nas áreas de distribuição das espécies e também nas áreas de corredor, as áreas que possam ser usadas pelas espécies, pelos organismos neste movimento de ajustamento às alterações do clima. Na Península Ibérica há projeções feitas por cientistas para a distribuição das espécies, vou mostrar só de algumas. Este é o lince ibérico, já falei há pouco. Esta é a área do presente, a área de habitat, já não sei que tipo de habitat que é. Aqui são as áreas para 2050 e para 2080 em três cenários. Não é? Cenários, aqueles tipos de cenários socioeconómicos em que, portanto, aqui é mais desenvolvimento, aqui é mais desenvolvimento, aqui é mais conservação. Mas em qualquer dos casos há aqui uma redistribuição significativa das áreas de distribuição do lince. Não é? Se nós temos áreas de conservação do lince, por exemplo, aqui no sul da Espanha, essas áreas são totalmente desadequadas, não haverá condições para a espécie ocorrer nesses mesmos territórios. Outra espécie, uma espécie que tem uma distribuição muito ampla na Península Ibérica, que é a fuinha, é um mustelídeo, e que no futuro pode ter o seu habitat potencial severamente reduzido. Portanto, neste caso, teríamos que assegurar áreas de conservação nos locais onde as E o urso, que falamos há pouco, não tem assim um futuro muito sorridente, não é? Mas, a tendência para o desaparecimento de uma parte significativa da sua área de distribuição potencial, mas essas áreas que são aqui indicadas como espécie de refúgios são aquelas que deverão ser prioritárias para a conservação desta espécie, mas a pensar na sua distribuição daqui a 50 anos, não é? Portanto, este exercício está feito em termos de simulações de distribuição das espécies, não está feito em termos de resposta do organismo responsável pela conservação e muito menos na implementação de medidas para ajustar as áreas protegidas à distribuição das espécies e dos ecossistemas no futuro. Depois, mais duas questões importantes, a alteração económica. São áreas de elevadíssima pressão humana, em termos de construção de infraestruturas, expansão urbana, construção de empreendimentos turísticos e todo tipo de infraestruturas. Aeroportos estão ali também, áreas de agricultura intensiva, uma vez que estão mais próximas das cidades e dos aeroportos e dos portos, para mais fácil escoamento dos produtos.
E, portanto, serão as áreas protegidas capazes de resistir a este tipo de pressões e aos seus efeitos sobre a biodiversidade. Isto por um lado, não é? Por outro lado, em sentido contrário, temos a situação do resto do país, onde as pressões são de outro tipo. Basicamente, as pressões têm a ver com o despovoamento, têm a ver com a saída, com a emigração de abandono. Okay? E o abandono pode ser também um processo prejudicial à biodiversidade. Lembram-se do que eu falei há pouco, de que há muitas áreas do interior, nomeadamente nos parques naturais, relações mais ou menos estáveis entre atividade humana e conservação. Portanto, as espécies estão ajustadas a um tipo de intervenção na paisagem, a um determinado nível de intensidade das atividades ou de perturbação, se quiserem, do território. Portanto, estão ajustadas a esse tipo de regimes. E a alteração através do abandono significa que se alterava completamente esse mesmo território, as condições de habitat e as condições de perturbação, o que poderia levar ao desaparecimento de algumas espécies. Outras não são favorecidas por isso. Mas, portanto, há aqui um conjunto de alterações que podem ocorrer nestes territórios e que estão a ocorrer, de alguma forma, devido ao abandono. E, portanto, em relação às primeiras, vou mostrar aqui alguns exemplos. Isto é uma imagem de uma área protegida no sul do país, portanto, sul de Lisboa, numa área onde há condições para a agricultura intensiva em chufas, em túneis, não é? Onde há muito investimento de portugueses e de cidadãos de outros países para a produção de alimentos. Isto é dentro de uma área protegida, é uma paisagem protegida. Isto não devia acontecer. Isto não contribui para a conservação nem da paisagem, nem dos ecossistemas, nem das espécies. Em alguns casos, veio-se a descobrir que isto é ilegal, que não houve o devido o licenciamento destas atividades não foram regulares, e, portanto, houve aqui algumas falhas da administração, mas noutros casos são, numa escala mais pequena são, não é? E, portanto, isto é compatível com a conservação. Um caso mais crítico pode ser este do novo aeroporto de Lisboa. O aeroporto de Lisboa, isto é o mapa de Lisboa, o aeroporto de Lisboa está aqui assim, se conseguem ver o meu cursor, e discute-se há muito tempo a construção do novo aeroporto, porque este já está esgotado em termos de capacidade, não tem para onde se expandir, porque está praticamente no centro da cidade atualmente, e, portanto, é necessário encontrar uma alternativa, um novo aeroporto que dê resposta à procura que existe, não só de forma regular, mas também de forma irregular, para eventos como a Copa do Mundo e outros eventos de grande escala que podem ser organizados. E, portanto, discute-se em Portugal há muito tempo a construção do novo aeroporto. E uma das propostas que até há pouco tempo era apontada como a mais provável de ser implementada era aqui nesta área, não sei se estão a ver onde eu estou a apontar, que é numa zona que está dentro de uma zona de conservação da Rede Natura 2000 e está mesmo nas proximidades de uma reserva natural, que é a Reserva Natural do Estuário do Tejo. É uma área muito importante também em termos de espécies migradoras, espécies de aves migradoras, e por isso foi classificada como sítio Ramsar. É um lugar onde muitas espécies do norte da Europa passam o inverno e espécies da África passam o verão. E, portanto, aqui um ponto importantíssimo, uma área importantíssima para a conservação de espécies de aves migradoras e que pode estar ameaçada pela construção do aeroporto aqui nesta localização. Portanto, isto tem gerado um debate muito aceso relativamente a esta localização. Foi criada, entretanto, uma nova comissão técnica para fazer a decisão final sobre o local da construção do novo aeroporto. Espero que optem por outra, porque esta seria um desastre em termos de conservação. Também a mineração, portanto,
muitas das áreas protegidas em Portugal e áreas classificadas são áreas de montanha, portanto são áreas geologicamente ricas e também contêm recursos naturais, recursos minerais também de grande importância, como o caso do lítio, que neste momento está a ser procurado com grande ansiedade devido às aplicações tecnológicas que tem. E, portanto, há uma pressão adicional relativamente às áreas protegidas que tem a ver com a necessidade de explorarmos o lítio, porque é um metal muito importante para a nossa civilização e para o nosso estilo de vida e, portanto, em comparação com o valor que tem localmente a biodiversidade, enfim, é uma guerra bastante injusta. Por outro lado, como eu disse há pouco, o abandono ou a renaturalização também podemos usar este algo que afeta muitas regiões de Portugal e da Europa em geral, em contraponto com grande parte do mundo, na mesa da conectividade de muitas áreas naturais, devido ao deslocamento das populações humanas para grandes cidades e, portanto, tudo o resto fica basicamente abandonado, onde a vegetação depois segue o seu percurso natural. Isso não é necessariamente mau em termos de conservação. Em termos de serviços de ecossistema, que está aqui representado nestes gráficos, representa uma valorização. O que temos aqui é o valor de serviços de ecossistema, de regulação, de aprovisionamento e aqui o total, e o que vemos de 90 até 2020 é uma tendência para, em diferentes cenários, não é relevante os cenários nesta apresentação, mas há uma tendência para o aumento do valor dos serviços de ecossistema, tanto de regulação como de aprovisionamento. Portanto, isso é um aspecto positivo. Para a biodiversidade, há uma tendência para aumentar a biodiversidade à medida que caminhamos em sentido contrário deste eixo de intensificação do uso do solo. Portanto, à medida que caminhamos da agricultura intensiva na direção da renaturalização, aumenta a diversidade, não é? Em termos locais, há uma diminuição nas áreas renaturalizadas, porque há espécies que não vão existir, mas à escala regional há uma tendência para os níveis serem mais elevados. Há aqui uma diferença em relação a níveis históricos de biodiversidade, porque há espécies que se perderam nos últimos milhares de anos, durante o Holocénico, que não vão ser recuperadas e, portanto, não podemos contar com elas, mas há aqui uma tendência positiva para a biodiversidade associada à renaturalização dos territórios. No entanto, há aspectos há processos que podem, neste clima, no clima que nós temos, essencialmente mediterrâneo, que podem pôr em causa toda essa valorização dos serviços de ecossistema e do aumento da biodiversidade, que são as grandes perturbações, como os incêndios. Não é? Está mais ou menos assente a ideia de que as alterações da paisagem associadas à renaturalização aumentam o risco de ocorrência de grandes incêndios e de grande severidade. Não é? Estas são simulações feitas para paisagens em 1958, 78 e 2005, que mostram aqui nas cores mais escuras que as áreas de intensidade mais elevada, que é este nível extremo, têm tendência a ser cada vez maiores e mais interligadas, o que significa que, ocorrendo ignições, essas ignições podem dar origem a fogos sobre grandes áreas e com intensidades muito elevadas, que são catastróficos porque levam à degradação destes ecossistemas, destroem a vegetação, destroem o solo, permitem que o solo seja arrastado por erosão e, portanto, diminuem drasticamente a produtividade, e a produtividade é um aspecto importante na relação que tem com a biodiversidade. Finalmente, para terminar, penso que já vamos bastante adiantados, para terminar, uma questão extra, não é? Que tem a ver com a forma como a sociedade se
se compromete com a gestão das áreas de conservação. Historicamente, a criação de áreas protegidas em Portugal é um processo top-down. O Estado decide criar áreas protegidas, prepara as comunidades, negocia e estabelece as áreas protegidas. E depois gera essas áreas protegidas praticamente sem intervenção dessas comunidades. Portanto, a gestão das áreas protegidas é feita a nível central, com muito baixo nível de participação dos residentes e dos proprietários, que eu vou falar a seguir, porque as áreas protegidas em Portugal são deixa-me mostrar aqui, são áreas privadas, não é? Há pouco, no início, vimos que havia uma designação de áreas protegidas privadas. As outras não têm essa designação, mas estão constituídas em solo que é privado, solo que tem proprietários, que não é o Estado, não é? Ou seja, há esta situação. A última vez que eu falei sobre isto para colegas do Brasil, isto gerou alguma incompreensão. Como é que é possível criar áreas protegidas em áreas que são privadas? Mas essa é a nossa tradição. Portugal praticamente não tem terrenos do Estado, não é? Neste inventário, apenas menos 3% do território está na posse do Estado, ou seja, mais de 97% do solo está na posse de proprietários privados, sejam coletivos ou individuais. E, portanto, é legítimo que a sociedade, sobretudo os proprietários, sobretudo as pessoas que tomam decisões sobre muitos aspectos relacionados com a conservação e as áreas protegidas, exijam algum tipo de participação. E, portanto, isso de alguma forma passou a existir a partir de 2019, com a criação deste sistema de gestão chamado cogestão das áreas protegidas, que é um modelo que permite que as autarquias, que as ONGs, que as universidades e que outros agentes importantes nas áreas protegidas participem de alguma forma, não diretamente na gestão, mas no desenvolvimento de instrumentos que contribuem para o desenvolvimento socioeconómico dessas áreas. E, portanto, de alguma forma, criando condições para que as pessoas estejam mais satisfeitas com a conservação, que vejam uma razão de ser para a conservação, uma vez que as pessoas obtêm também vantagens pelo facto de haver este tipo de investimentos na conservação e nas áreas protegidas. Isso cria, portanto, percepções mais positivas, cria também mais disponibilidade para eventualmente participar nas decisões da área protegida a outros níveis. E, portanto, este é um modelo que está ainda em início, não é? Há algumas críticas, há pessoas que acham que é má ideia. Isto é um artigo de opinião que saiu num jornal nacional da autoria de um antigo presidente do Serviço de Parques em Portugal, que se chama Cogestão das Áreas Protegidas, a demagogia e a incompetência de pôr a raposa a guardar o galinheiro. É um bocadinho exagerado. Eu penso que isto foi escrito ainda sem compreender exatamente o conceito. Eu posso dizer que estou envolvido numa das comissões de cogestão de uma área protegida, que é aqui o Parque Natural do Douro Internacional, conjuntamente com as entidades representadas por estas pessoas que estão aqui, que são essencialmente autarcas, representantes do Ministério da Agricultura, portanto, do Politécnico de Bragança, do ICNF, que é a Autoridade da Conservação, ONGs, acho que já disse. Em conjunto, prepararam um plano para a cogestão, que tem também um caderno de investimentos. Alguns deles já vão ser feitos, já estão a concurso. São coisas pequenas ainda, mas penso que podem modificar bastante a forma como as pessoas veem a área protegida e se relacionam com ela, sobretudo as pessoas que vivem na área
e que têm a sua atividade na área, que muitas vezes, erradamente até, têm a percepção que a área protegida é um problema, é um obstáculo para a sua atividade, mas que na realidade pode ser uma vantagem muito grande, porque é uma forma de escoar os produtos, de associar os produtos à conservação, o que dá origem, o que permite aceder a mercados diferenciados, mercados que pagam mais pelos seus produtos. Há depois também toda a atividade de turismo e de visitação que permite consumir grande parte da produção agrícola e pecuária destas áreas. E depois há a questão identitária, não é? Porque estas pessoas são daqui, estas pessoas têm uma ligação com a terra, uma ligação histórica, familiar com a terra, e têm orgulho em pertencer a esta área, desde que a área protegida esteja aberta à sua participação. E pronto, com isto terminada, obrigado pela vossa atenção, pela vossa paciência. Magela, penso que haverá oportunidade para algumas perguntas. Bom, eu sempre tenho várias perguntas, porque conversar com você... Para a partilha? Ou para? Pode, eu acho que pode. Conversar com um amigo, para mim, é uma honra e uma satisfação, mas eu vou dar chance aqui para o pessoal. E acho que já tem aqui uma pergunta, João, do Fábio, que é nosso estudante aqui da pós-graduação. Ele diz o seguinte: em 2014, a população do lobo ibérico estava estimada entre 380 e 420 indivíduos em Portugal. Será que o projeto Lobo Ibérico conseguiu melhorar a situação da conservação da espécie, principalmente devido aos conflitos socioambientais, pois as próprias presas dos lobos também estão correndo perigo de extinção, e com isso os lobos são forçados a caçarem o gado e as ovelhas dos fazendeiros locais? Pronto, já não é bem assim agora, não é? O lobo, neste momento, pronto, eu não tenho, ainda não há resultados oficiais do último censo, que foi feito há 2 anos. Os resultados já deviam ser conhecidos, mas por alguma razão ainda não os conhecemos. Mas eu penso que a população diminuiu ligeiramente e a área de distribuição também diminuiu. A questão do projeto Lobo Ibérico, eu não sei a que se refere exatamente, que projeto é que se refere, mas a questão com as ovelhas não é uma questão tão crítica como era nos anos 80, quando foi aprovada a Lei de Conservação do Lobo, pelo simples facto de haver muito menos ovelhas neste momento, por um lado. Por outro lado, as populações de presas selvagens têm aumentado muitíssimo. Portanto, as presas selvagens do lobo são o veado, que é o red deer, não é? Cervos elavos, que é o mesmo veado que há um pouco por todo o mundo. Depois um veado mais pequeno, que é o corso. E depois javalis e outras espécies menores. Não é? E grande parte da dieta alimentar do lobo, neste momento, tem como base presas selvagens. Não é? Portanto, os conflitos com as populações já não existem porque já praticamente não há pastoreio. Tem a ver com o abandono que eu falei há pouco. O meu primeiro trabalho, o meu primeiro emprego foi no Parque Natural de Montezinho, e a primeira coisa que me deram para eu fazer foi verificar os prejuízos causados pelo lobo e depois proceder ao pagamento de indemnizações. E, portanto, nessa época, isto foi em 89, a questão era muito quente, não é? Porque os lobos matavam essencialmente presas domésticas, ovelhas e cabras, porque presas selvagens havia muito poucas, mesmo o javali havia pouco, porque tinha havido um surto de peste suína africana. Veados havia muito localmente, o corso praticamente não existia aqui nesta região, e os lobos alimentavam-se essencialmente de ovelhas, porque eram presas muito fáceis, eram muito abundantes, os pastores também não eram, enfim, não tinham as melhores práticas para defender os rebanhos. Por exemplo, os cães que usavam não eram cães apropriados para guardar, para defender
os rebanhos. O maneio que faziam também era muito imperfeito, porque os animais estavam muito espalhados no monte e, portanto, era muito fácil os lobos caçarem as ovelhas. Na maior parte dos casos, os pastores nem se apercebiam de que havia essa caça, só se apercebiam à noite quando chegavam à corriça e faltavam alguns animais e eles depois iam à procura deles e encontravam já os cadáveres, ou o que restava dos cadáveres. E, portanto, nos anos 80 era assim, mas dos anos 80 até à atualidade, o gado, ovelhas e cabras, desapareceram drasticamente. Não é? No Noroeste há vacas, por exemplo, vacas que vivem no regime selvagem, vivem o ano todo na serra, mas essas sabem-se defender, não são presas, a não ser animais recém-nascidos ou alguma situação excepcional, de outra forma não são presas do lobo. Portanto, neste momento, eu acho que o problema da conservação do lobo não é tanto as presas, porque eles habituaram-se ou reabituaram-se a consumir essencialmente presas selvagens, que aumentaram em muito a sua abundância. O problema tem mais a ver com infraestruturas, com a rede de estradas, com algum tipo de agricultura intensiva que cria fragmentação na população e, portanto, algum isolamento que também pode estar a contribuir para a redução gradual da população de lobo. Mas, como eu disse há pouco, não conheço os dados mais iguais, que eles não foram divulgados, mas pelo que dizem, houve uma pequena redução, não é? Mas desde os anos 90 até agora a situação tem-se mantido mais ou menos estável, não é? A área não tem diminuído muito e aqui a norte de Bragança, por exemplo, há alcateias, portanto são grupos sociais de lobos que são bastante grandes, o que indica que há mais alguma pergunta. João, o Fábio falou que o projeto que ele mencionou. Ok, posso falar, pronto, o Grupo Lobo é uma ONG que se dedica à conservação do lobo. Não é? Tem um centro de acolhimento em Mafra, que é o de Lisboa, onde acolhem, ou era no passado, penso agora é menos frequente, lobos que eram, por exemplo, crias que eram encontradas porque a mãe era envenenada ou era atropelada e, portanto, as crias que podiam ser, as pessoas pegavam nelas e alimentavam-nas e depois não sabiam o que fazer e entregavam-nas lá, ou animais que algumas pessoas criavam em cativeiro. Muitas pessoas acham que se pode criar um animal selvagem, um lobo, em casa e para que ele se comporte como um cão. Isso é relativamente perigoso, não é? Porque são animais que vivem em sistemas sociais hierárquicos e portanto têm tendência a querer dominar e, portanto, às vezes isso não corre bem. E as pessoas iam lá entregá-los, e portanto eles recolhiam os lobos, e os lobos que há neste momento são filhos e netos de lobos, da ação do lobo, por exemplo. Eles têm muita informação sobre a distribuição do lobo e também dos fatores de ameaça. Têm também uma intervenção importante ao nível de fornecimento de cães. Os cães foram, neste processo de conservação do lobo, foram um elemento essencial, porque permitiu que os rebanhos não tivessem praticamente prejuízos. Porque um bom cão, ou vários cães de qualidade, conseguem proteger o rebanho, conseguem alertar o pastor quando reuni-lo e conseguem alguns lutar mesmo, pelo menos. E, portanto, grande parte da estratégia de conservação do lobo em Portugal, a partir de certo momento, consistiu na distribuição de cães de uma raça aqui desta região, que se chama o cão de gado transmontano, com essas funções. E, portanto, os pastores estavam mais protegidos, os estragos eram menores, a animosidade contra o lobo baixou e, portanto, a aceitação aumentou, e isso foi muito positivo. E o Grupo Lobo também trabalha nessa linha, não é?
Eles têm alguns membros aqui no norte de Portugal que fazem um bocadinho esse trabalho dos cães. Também da proteção de animais em cercados, não é? Porque um dos problemas da produção animal em áreas onde há lobos é que os animais não podem ser deixados no monte, não é? Estou a ouvir aqui um eco. Ok, porque eu tive que mudar aqui, João, desculpa rapidamente. Ok. Pronto, e é isso. Tem uma outra, o Guilherme, que também é nosso estudante de mestrado nosso aqui, ele cumprimenta pela apresentação e ele pergunta qual o principal modelo ou tipologia de área protegida que é predominante em Portugal. O modelo de ecologia, foi isso? A pergunta qual é o modelo de ecologia? Qual a categoria que é predominante de área protegida em Portugal? São os parques naturais. Não é? O parque natural é a categoria mais abundante, ou mais frequentemente aplicada. E tem a ver com o facto de grande parte do território nacional ser humanizado. Não é? Aqui o Parque de Montezinho, o Parque do Douro Internacional que eu falei há pouco, são áreas onde vivem dezenas de milhares de pessoas. Não é? Mas mesmo assim são bons habitats para lobos, são bons habitats para a generalidade das espécies da fauna, mamíferos e aves, de plantas, etc. Apesar das pessoas gerirem os ecossistemas, gerirem a paisagem. E, portanto, o que se pretende conservar nestes parques naturais são bons exemplos positivos de interação entre pessoas e natureza, que não põem, por não porem em causa a conservação da biodiversidade. Portanto, a resposta é esta. Parques nacionais só há algumas reservas, mas o que predomina é a figura de parque natural. Eu acho que vale a pena um comentário aqui, porque há uma diferença clara de nomenclatura entre as categorias portuguesas e brasileiras, né? O que os parques naturais portugueses inspiraram a criação daqui no Brasil que nós chamamos de áreas de proteção ambiental, que são as APAs, né? Então, inclusive há frequentemente essa confusão entre nomenclaturas, né? Então, as áreas de proteção ambiental brasileiras, elas foram inspiradas exatamente nos parques naturais portugueses, né? E daí essa similaridade de figuras. E aqui no Brasil, o que nós chamamos de parques naturais, na verdade, são os parques que se igualam aos nacionais, só que municipais. Então, por isso que às vezes há essa diferença ou essa confusão de Sim, nomenclaturas no Brasil. sim. E em muitos países. Cada país tem o seu sistema de classificação e os nomes nem sempre significam o mesmo. Em alguns países o Parque Nacional tem a ver com o facto de ser gerido por uma entidade nacional para distinguir dos parques regionais, por exemplo, ou parques estaduais. Sim. E aí isso tem a ver com a próxima pergunta, eu acho que depois vale um comentário, que é do professor Saraiva, que é do nosso grupo de pesquisa aqui também, e ele comenta a questão da cogestão, né? Que o Brasil precisa avançar em muitos sentidos em relação à efetividade e gestão das áreas protegidas, e segundo ele, a cogestão seria muito importante nesse sentido. E ele diz que a região do Douro parece para ele que o turismo se tornou tão importante quanto a produção agroindustrial. E aí ele te pergunta se o fortalecimento do turismo tem ajudado a conservação ou não, ou tem atrapalhado. Ok. Eu penso que tem ajudado, não é? Mas o Douro que eu estou a falar, o que eu falei aqui, não é exatamente o Douro que neste momento sofre aquele nível de visitação muito elevado, não é? O Douro que eu referi, eu trouxe o Internacional do Rio, portanto é um canhão, uma depressão muito grande no rio, não é navegável e, portanto, os barcos de cruzeiros não chegam aí.
Portanto, o parque começa onde os barcos param. Mas no resto do Douro há, de facto, níveis de turismo altíssimos. Tem a ver com o facto daquela região ser património da Unesco. E também por haver um sistema de barcos de vários tipos, de barcos hotéis ou barcos só de visita, que atraem muitos milhares de pessoas, também associado ao vinho, o vinho do Porto e o vinho do Douro, que são muito famosos e que são produzidos aí nesse vale. Algum desse turismo também chega à área protegida, porque a área protegida tem características geomorfológicas e de biodiversidade muito distintas do resto do Vale do Douro, e as pessoas são também atraídas por esses elementos, não é? Que são diferenciadores. Eu penso que o turismo é um aspecto positivo. É um aspecto positivo porque gera receitas, e as pessoas... Uma das queixas habituais das pessoas que vivem no parque é que o parque é um obstáculo ao desenvolvimento económico, porque impede determinados tipos de investimentos, que não é verdade, porque ninguém vai fazer grandes investimentos ali. Mas o turismo mostra às pessoas que há milhares de pessoas de todo o mundo que, quando vêm a Portugal, querem conhecer aquele território. Isso é um motivo de orgulho das pessoas, é um motivo também que as faz repensar a opinião que tinham sobre o parque há uns anos atrás e que muda a sua atitude no sentido de tirar partido da marca que o parque constitui. Portanto, essa é outra questão da marca. As áreas protegidas em Portugal funcionam também como marcas que vendem. E vendem não só em termos de visitação, portanto as pessoas podem visitar e ficar em hotéis e comer em restaurantes e não sei o quê, mas também funciona como marca para os produtos que são produzidos aí. E, portanto, as pessoas estão a perceber que podem tirar partido disso, a partir de esquemas de certificação que há, de forma a valorizar os seus produtos e a escoá-los, não é? Tanto diretamente para o turismo, ou seja, os visitantes podem consumir, por um lado, ou podem comprar, adquirir durante a visita esses produtos, ou os produtores podem exportar, por exemplo, vinho. Há zonas do Douro Internacional que produzem também vinho, e já há marcas de vinho que referem que o vinho foi produzido num parque natural. Isso permite-lhes atingir determinados mercados que, se fosse um vinho normal, não conseguiriam penetrar, não é? Portanto, o turismo, eu penso que é um fator positivo por essas razões, e é também um fator será provavelmente a atividade que garantirá no futuro a manutenção da atividade humana nestes territórios. Porque a tendência é as pessoas irem trabalhar para o Porto, para Lisboa, ou para o Brasil, ou para a Europa. Mas havendo uma atividade que seja lucrativa, como por exemplo o turismo, elas ficam. E para haver turismo, este tipo de turismo em áreas protegidas, tem que haver produtores a produzir presunto e a produzir alimentos de qualidade, genuínos e de acordo com as tradições locais, e dessa forma garantimos também atividade agrícola, garantimos atividade pecuária, garantimos atividade de transformação, garantimos postos de trabalho e manutenção de pessoas que podem viver com um bom nível de qualidade de vida nestes territórios e manter o mosaico paisagístico que, no fundo, está na origem da manutenção de altos níveis de diversidade nestes territórios. Não sei se respondeu, professor. É o que nós podemos chamar de produção de natureza, né? Como Exato. A natureza pode gerar economia, né? Sem destruí-la. Mas eu não quero te cansar, João, mas eu não queria perder a oportunidade de falar um pouco mais sobre essa coisa de cogestão, que me parece realmente faz muito sentido nesse cenário de parques naturais,
onde há uma forte presença de terras privadas, né, de proprietários particulares. Mas aqui no Brasil está se popularizando muito as concessões em áreas públicas. Eu queria saber se aí em Portugal ou se você tem notícia na Europa sobre isso e o que você pensa a respeito desse tipo de política, porque aqui no Brasil há bastante discussão a respeito dessa questão ainda, embora pareça ser um caminho sem volta para para os parques públicos brasileiros. Pois em Portugal eu não conheço nenhum caso, não é? Concessões. Há, por exemplo, na zona costeira, nas praias, há concessões para turismo, para utilização do espaço, por empresas que fazem a gestão da praia e também a sua conservação, portanto, restauração e guarda-sóis e etc. Mas assim, em termos de conservação, não conheço nenhum caso, não é? Eu penso que será algo semelhante ao que acontece na América do Norte, quando se fazem concessões para exploração de madeira, por exemplo, ou de petróleo, ou de algum recurso natural, em algumas áreas protegidas, ou estava a falar mesmo de turismo? Então, do turismo mesmo. Aqui no Brasil está se expandindo do uso público mesmo, do turismo. Ok. Mas muitos encaram isso como um modelo como se fosse uma privatização e que tornaria o, o turismo algo mais elitizado. Você acha que isso é um reflexo? Isso acaba afastando a Sim, sociedade não sei. e elitizando, de certa forma, o turismo? Pois, pronto, depende da forma como essas concessões funcionam, mas uma coisa é certa, o turismo nas áreas protegidas não pode ser turismo de massas, não é? É um turismo sempre restrito, não pode ir quer dizer, não podem ir muitas pessoas simultaneamente fazer turismo nas áreas protegidas, porque não têm capacidade para suportar muita gente. A questão é quem é que se selecionamos alguém, ou seja, as pessoas têm muito dinheiro para pagar esse tipo de turismo, ou se selecionamos em função de outros critérios, como, por exemplo, com base no número. Aqui em Espanha, nas ilhas Atlânticas, aqui na Galiza, há um parque nacional que é composto por várias ilhas, onde há um número limitado de pessoas que podem lá entrar e estar durante o dia. Portanto, isso é muito controlado, porque eles controlam com os barcos, as pessoas têm que ir para lá de barco, eles controlam o número de barcos e o número de pessoas por barco, mas é só para visitação, não é? Não é para ficar alojado. Portanto, aí a seleção, ou seja, a limitação da pressão é feita pelo número de pessoas. Não há aqui um critério económico que favorece as pessoas que têm mais recursos e que fazem com que as pessoas tenham menos recursos, tenham menos acesso à usufruição da natureza através do turismo nas áreas protegidas. Isso pode acontecer se os custos, se os preços, não é, forem muito elevados. O que já acontece no turismo normal, se o hotel custa 200 ou 300 euros por dia, só algumas pessoas é que podem ter acesso a esse hotel, não é? As pessoas que têm menos dinheiro para visitar a mesma cidade só poderão ir para uma pensão que custa 5 ou 10 euros, não é? Portanto, eu não tenho elementos suficientes para analisar essa situação. Penso que esse elitismo, não é? Digamos, o desvio da visitação para as pessoas com mais recursos pode ser evitado se for usado um modelo mais justo, não é? E que não dependa tanto do preço que as pessoas têm que pagar. É como as viagens ao espaço, não é? É que só os multimilionários é que podem pagar uma hora no espaço, não é? É um desafio, né? Nós já estamos no limite do nosso tempo, mas eu não queria também deixar de te ouvir
sobre um tema que você até tocou, você falou na sua apresentação, e eu já estava preparado para te perguntar, que é esse desafio das mudanças climáticas e da estagnação das nossas áreas protegidas, ou seja, é o que você mesmo disse, né? Os padrões de distribuição das espécies vão se modificar e as áreas protegidas não vão acompanhar esses padrões. Você acha que os corredores ecológicos são a solução para isso? Ou são a única solução? Ou você vê outras soluções para a gente. A modelagem que você mostrou aí alguns exemplos, ela é uma ferramenta, mas você vê outros cenários ou outras possíveis soluções para nos protegermos desse desafio? Pois os corredores são uma opção, não é? Ou seja, se tivermos áreas que as espécies e os ecossistemas e as comunidades possam usar na sua redistribuição em resposta às alterações climáticas, isso seria ótimo. O problema que muitas pessoas levantam é que os corredores não são viáveis em muitas áreas porque têm que atravessar territórios que estão urbanizados, onde o nível de infraestruturas é tão elevado que é impossível passar um corredor por esse espaço. Não é? Outras pessoas argumentam que as distâncias que os organismos teriam que percorrer para se adaptarem à deslocação das suas condições de habitat, essas distâncias são tão grandes que eles não vão lá chegar naturalmente, portanto, dispersando em corredores. E algum tipo de assistência teria que ser fornecido. Não sei se está a ver esta ideia. Portanto, imagino que uma espécie teria que se deslocar em 50 anos, um ecossistema, por exemplo, teria que se deslocar 100 quilómetros. Não ia haver, 50 anos não é suficiente para um ecossistema se deslocar 100 quilómetros. Portanto, teremos que intervir nas áreas onde os modelos nos dizem que vão ter as condições ambientais para se instalar para ocorrer esse ecossistema, temos que intervir acelerando a instalação desse ecossistema, não esperando que o percurso seja feito naturalmente, porque o ecossistema não vai lá chegar, não há tempo. As transformações são tão rápidas, as transformações no clima são tão rápidas, não é? Nem sabemos quão rápidas vão ser, mas espera-se que sejam tão rápidas que muitas das espécies não sejam capazes de acompanhar esse nível de transformações. Sobretudo em territórios que estão já muito transformados, onde há frequentemente barreiras, como cidades ou áreas agrícolas, de agricultura intensiva, estradas, ferrovias, ou tudo isso combinado, não é? Portanto, há zonas onde a expansão urbana é tão grande e tem uma escala tão grande, não é? Que é impossível os organismos atravessarem. Não é? Corredores teriam que ser soluções, nessas situações, teriam que ser soluções radicais, teriam que substituir a área urbana por uma área naturalizada, o que não é fácil de conseguir, não é? Não é fácil convencer gestores urbanos e proprietários e pessoas que vivem na cidade a deslocarem-se para outra região qualquer, porque a zona onde elas viviam vai ser atravessada por um corredor para redistribuição de espécies, não é? Para dispersão de espécies. Portanto, há algumas dificuldades, não é? Mas nós ainda não começamos a fazer o essencial, que é desenhar as áreas que queremos que sejam as áreas protegidas do futuro. Esse seria o primeiro passo. O segundo passo é esse que falou, é como é que vamos lá chegar? Como é que nós, não, os organismos, como é que vamos evitar que eles se extingam até poderem dispersar para chegarem a essas áreas, não é? Isso são os desafios, são desafios tremendos, que não sei como é que sucesso é que vamos ter. Não sei se as espécies não se extinguirão, grande parte delas se extinguirão até lá, porque grande parte, eu falei aqui nos nossos territórios, às vezes,
enfim, talvez tenha considerado que as situações são um bocadinho mais positivas do que são realmente, porque há muitas pressões sobre as populações. E é muito fácil distinguir populações localmente e depois progressivamente distingui-las em áreas maiores, porque elas estão sujeitas a pressões muito grandes e não têm para onde fugir, não é? Não há para onde fugir, porque ou têm uma barragem acima, ou uma estrada, uma cidade de um lado, cidade do outro, cada vez mais estão isoladas, não é? Portanto, espero que os alunos não fiquem com uma depressão muito pronunciada, mas esta é a realidade que temos que enfrentar, não é? Quem trabalha em conservação tem que partir deste ponto de partida. E é um desafio e muito importante ouvir a experiência de vocês, sua experiência, a experiência de Portugal, porque é o desafio que nós temos exatamente aqui no bioma Mata Atlântica, né? Talvez não no Brasil como um todo, porque temos ainda áreas muito grandes, despovoadas, mas a realidade da Mata Atlântica é muito parecida à realidade europeia. Então, essa realidade, essa experiência, a expertise que vocês já têm, permite que a gente, né, também planeje como conservar os remanescentes de Mata Atlântica, onde 80% da população brasileira reside, né, num espaço tão pequeno, né, e que mantém praticamente a economia brasileira. João, muito obrigado mais uma vez pela sua gentileza e aceitar o convite, né? Já é tarde aí em Portugal, turma aqui agradecendo, dando os parabéns, enfim, cumprimentando você por compartilhar conosco mais uma vez sua experiência e te deixo aí à vontade para falar sua despedida aí conosco por hoje. Ok, pronto, mais uma vez obrigado por me permitirem partilhar algumas ideias que eu fui construindo ao longo dos anos e que espero que tenham alguma utilidade, sobretudo para os alunos que estão agora... Como é que se chama o grau? É conservação? Temos aqui especialização, mas temos alunos de mestrado e doutorado aqui também. Ok. Pronto, boa sorte para todos, para o futuro, não é? Como sabem, há aqui muitos desafios, mas é com profissionais dedicados e bem preparados como vocês que podemos ter esperança. Muito obrigado mais uma vez, Majela. Grande abraço. Obrigado, João. E até uma próxima oportunidade. Com certeza teremos. Obrigado, então, um abraço. Pessoal, obrigado, grande abraço, boa noite a todos aí. Até mais. Tchau, obrigado.